Em ano de eleição, os desafios dos gestores públicos e dos agentes públicos em geral aumentam consideravelmente. Diante das complexas regras a serem seguidas, surgem perguntas importantes. É possível nomear concursados? E aquele plano de cargos e carreiras que finalmente foi aprovado vai poder ser implementado? A gente pode fazer uma operação de crédito? E qual é o limite para as despesas com publicidade? Com a publicação da nova versão do Manual de Encerramento e Transição de Mandato Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós preparamos uma série de vídeos para ajudar você a navegar esse período tão complexo. Eu sou Luciana, eu e meu colega Tiago somos auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e vamos apresentar para você as vedações de último ano de mandato e também vamos discutir melhores práticas para uma transição de mandato eficaz. Nós vamos trazer exemplos práticos do dia a dia de uma prefeitura para ilustrar a aplicação das normas legais e sua relação com as atividades cotidianas. A transição de mandato é um processo fundamental da nossa democracia representativa, marcando a troca de poder entre gestores eleitos e garantindo a continuidade administrativa. Durante esse período, há uma transferência formal de responsabilidades, recursos e informações entre o governo que está saindo e o governo que está entrando. E aqui vale uma pergunta: se esse período de transição de mandato envolve uma transferência de informações, recursos e responsabilidades entre um governo que está saindo e um governo que está entrando, essas regras também valem nos casos de reeleição da prefeita ou do prefeito? A resposta é que muitas dessas regras valem sim, mesmo nos casos de reeleição do prefeito ou da prefeita. E o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, inclusive, tem uma decisão sobre isso. Nós vamos apresentar todos os detalhes para você nessa série de vídeos. E por que há essas vedações de último ano de mandato? Nós sabemos que um dos principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa conhecida LRF, é garantir o equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto de último ano de mandato, a LRF traz uma série de vedações justamente com esse objetivo, garantir o equilíbrio das contas públicas e evitar um aumento excessivo de despesas que possam comprometer a gestão financeira do governo próximo. Além da LRF, nós vamos falar também das vedações trazidas pela Lei 9.504, de 97, conhecida como Lei das Eleições. Essas vedações têm em vista o princípio da isonomia, também conhecido como o princípio da igualdade, e têm o objetivo de evitar que gestores públicos se beneficiem de forma desigual de recursos e atos públicos em período de eleições, em detrimento dos demais candidatos. Essas normas e vedações de último ano de mandato têm o objetivo de erradicar práticas patrimonialistas vistas num passado não tão distante, como, por exemplo, a perseguição de servidores públicos por terem preferências políticas distintas daquelas do gestor, que pode ser candidato à reeleição, o uso de bens e de recursos públicos em favor da campanha de algum candidato, ou ainda o desmonte da máquina pública como uma forma de prejudicar a próxima gestão. Os vídeos dessa série estão organizados da seguinte forma. No módulo 1, nós vamos trazer as vedações da LRF e da Resolução 43/2001 do Senado Federal. No módulo 2, nós vamos trazer as vedações da Lei 9.504, de 97, a Lei das Eleições. Vamos discutir o conceito de agente público para os fins dessa lei e vamos abordar aquelas vedações em grupos, como despesa com pessoal, uso de bens e serviços públicos, publicidade e outras vedações. No módulo 3, nós vamos falar da Lei Estadual 260, de 2014, do Estado de Pernambuco, e da Resolução 27, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que determina as responsabilidades do atual gestor frente à comissão de transição indicada pelo gestor que foi eleito. Então, nós vamos abordar tanto as responsabilidades do atual gestor,
como as responsabilidades do futuro gestor que foi eleito, vamos falar do funcionamento da comissão de transição e dos documentos mínimos necessários para um processo de transição eficaz. Fique conosco para explorar cada um desses regramentos que são tão importantes e têm um impacto tão grande nesse período complexo de último ano de mandato e transição de mandato eleitoral. Salva aí essa playlist para acessar facilmente os vídeos sempre que você tiver dúvidas sobre as vedações de último ano de mandato.